Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa TV Maná Brasil, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus. Nós estamos iniciando o nosso programa com muita alegria, muito obrigada pela sua companhia. Vamos ter no nosso programa muitas coisas especiais. Teremos a presença da pastora Lohane, que vai estar aqui, vai falar um pouquinho da palavra de Deus e compartilhar conosco a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos encher o nosso coração com uma história de fé que eu acredito que realmente vai transformar a sua vida e você vai sair desse programa realmente com a certeza de que Deus tem grandes coisas preparadas para cada um de nós. Nós também vamos ter vários momentos musicais onde você também vai ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no nosso ministério. O nosso ministério tem a visão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E para isso nós temos muitas ferramentas disponíveis. E é isso que nós vamos conferir agora. Nós vamos ver algumas ferramentas de evangelização. Como eu disse, a visão do nosso ministério é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós evangelizarmos, nós irmos por todo mundo, é nós anunciarmos as boas novas, é nós anunciarmos Jesus a todas as pessoas. E para isso é necessário várias ferramentas e é o que nós temos disponível para você no nosso ministério, onde você pode ver vários sites, canais, rádios, que realmente vai levar de uma forma diferente a palavra de Deus a todas as pessoas. E é o que nós aprendemos. Evangelizar tem um papel, nós temos um papel na evangelização de levar a palavra. E o Espírito Santo é que pega nessa palavra e convence as pessoas. Só que muitas vezes nós temos o hábito de pensar que nós temos o superpoder de convencer as pessoas. Mas não. O seu papel é levar Jesus, a semente da salvação, e certamente o Espírito Santo vai pegar nessas palavras e confirmar e convencer as pessoas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que diria aí que é o projeto mais importante do nosso ministério, o Ministério Maná, que é o projeto dos grupos familiares, onde esse grupo familiar tem o objetivo de enraizar as pessoas em Jesus, na palavra e na igreja. O grupo familiar tem como objetivo fazer com que as pessoas criem amizades sadias e realmente tenham a sua vida transformada pela palavra de Deus. Por isso eu exorto você a entrar no site da nossa TV Maná Brasil e conferir as várias moradas das nossas igrejas para que você possa fazer parte de um grupo familiar. E lá você pode se informar melhor. Também nós, no programa de hoje, vamos orar por você. A pastora Lohane, que é a convidada de hoje, vai orar por você no final do nosso programa. Por isso, ao longo de todo o programa, você pode fazer o seu pedido de oração pela sua família, por algum conhecido, pela sua saúde. Se você precisa da ajuda de Deus, faça o seu pedido de oração para o número do WhatsApp que passa em rodapé. Nós temos toda uma equipe de pastores e missionários que está pronto para o atender e, claro, para te ajudar. Então, entre em contato conosco para que você possa fazer o seu pedido de oração e nós possamos orar por você no final do programa. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical com a banda Triunfo Sonoro, uma banda do nosso ministério. Por isso, vamos agora ficar com o nosso momento musical. Adorar. Hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre sou, hoje posso adorar. Hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre sou. Eu estou livre das algemas do mundo. Uma decisão mudou todo o meu futuro em Cristo. Encontrei a liberdade, as trevas é mentira, a luz é a verdade. O brilho reluzente que conduz a minha alma na minha caminhada, dita as minhas coordenadas. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A vitória é conquistada pelo sangue, pra que as coisas já ao meu alcance pela fé. A mesma fé pelo poder que vem do alto. O Espírito que habita em mim faz de mim um santuário. Regenerada, uma herdeira abençoada, que busca a terra prometida como fim nessa jornada. A fórmula da paz e da felicidade, só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar.
vencedor, pelo Rei da Glória, que lapidou a minha vida, mudou a minha história. Te louvo e te agradeço de todo o coração, te louvo e te agradeço pelo plano da salvação. O Senhor foi entregue pela minha transgressão e ressuscitou para minha justificação. A destra de Deus Pai intercede por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A voz que hoje clama em oração expressa toda a gratidão pela salvação, o alto preço pela minha vida. Na cruz foi pago, o sangue derramado por mim no Calvário. Em ti só encontro motivos pra sorrir. Em ti eu sei que o melhor está por vir. A fórmula da paz e da felicidade, só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou. Pelo meu Senhor, o véu se rasgou. Hoje tenho livre acesso ao seu amor. O castigo que me traz a paz, Ele levou. Da lama e do pecado, Ele me salvou. Graças te dou por tudo que sou. Graças te dou pelo seu infinito amor. A fórmula da paz e da felicidade. Só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar. Sou livre. Então, nós temos aqui a presença da pastora Lohane, vem representar o pessoal de Alagoas, né, pastora? Olá, Tatiana, olá a todos que assistem, né, o nosso canal e este programa tão especial que é o 60 Minutos com Deus. Muito obrigada. Nós estamos muito bem acompanhados, né, do pessoal que está lá em casa. Sim, principalmente o pessoal de Alagoas, como ela já deu a deixa, eu não posso perder essa oportunidade de mandar um grande abraço, um abraço especial para todos eles, principalmente a Arapiraca, todo o Nordeste. Um beijinho a todos, na verdade, do Brasil, mas aquele abraço especial, aquele cheiro, aquele cheiro para o pessoal de Arapiraca, que sempre nos acompanha, isso é uma grande bênção. Sim. O bom é que o Brasil é realmente um mundo à parte, né? Tem muita coisa, muita cultura, muita tradição. E é sempre muito bom. Todos os convidados, nossos pastores, estão aqui representando cada cantinho do Brasil. Isso né? é a melhor parte, porque acaba que a cultura brasileira, como é muito rica, acaba que nós conhecemos um bocadinho de cada. Por exemplo, Ribeirão Preto, Arapiraca, e assim nós combinamos tudo. Exato, assim vai ligar o Brasil. Mesmo com a distância, né? Nós vamos hoje, neste dia, ter uns 60 minutos com Deus abençoado, né? Sim, com Sempre certeza. é bom falar da palavra de Deus. E hoje, pastora, nós vamos falar de um tema muito especial, muito importante, que é sobre andar com Deus, né? E o brasileiro é sempre mais conhecido por ter aquilo do não compromisso, né? Não sei como lá em Alagoas, mas acredito que seja da mesma forma, né? Tem uma igreja, tem um cantinho lá, em cada rua tem alguém para representar Jesus, não é mesmo? E o engraçado é que muitas vezes nós tentamos separar, não é? Essa visão do brasileiro e acaba que é uma coisa geral. Mas, na verdade, nós temos que entender que andar com Deus é algo muito mais do que ir à igreja ou do que assistir aos programas, do que orar de vez em quando. Andar com Deus é mesmo ter um compromisso com Deus. E é isso que nós temos que nos esforçar para ter, não é um compromisso com Deus. Exato. E é um caminho sem volta, né? Porque uma pessoa, quando começa a provar de Deus, quando começa a ter curas, quando começa a ter milagres, quando prova de Deus é uma coisa totalmente diferente, não é, pastora? Sim, Deus, Ele nos proporciona na nossa vida tantas bênçãos. Não que nós não passemos por lutas, não que nós não passemos por momentos difíceis, porque isso todos nós passamos, mas ter algo que nos acalma, ter algo que nos dá confiança, e isso é Deus nas nossas vidas, faz toda a diferença.
Quando nós passamos por um problema e sabemos que, apesar de toda aquela tempestade, há bonança no final. Sim. Nós conseguimos passar por essa tempestade, conseguimos passar por esse problema com outro, vamos dizer, com outras ações, com outra visão, não é? Sabendo que no final nós temos a certeza da vitória independente daquele problema. A pessoa tem outra perspectiva, né? Sim. Outra expectativa também para a sua vida. Sim. E algo muito importante que a pastora falou é sobre as pessoas entenderem que mesmo andando com Deus, elas vão passar por tribulações, né? Sim, exatamente, porque andar com Deus, ser salvo, Sim. não é um passe livre para que não aconteça nada na nossa vida. É um passe livre de vida perfeita, não é assim que funciona. Aquela vida perfeita, calma. Não é. Muito pelo contrário. Nós continuamos a passar por grandes tribulações, por problemas, mas a diferença é como nós enfrentamos isso. Exato. Primeiro que a nossa força não vem de nós, mas vem de Deus. E depois é ter a certeza que, apesar daquilo tudo, tudo é passageiro. Sim. Que no final nós vamos ter a vitória, nós vamos ter o sucesso, independente do problema, seja na área das finanças, seja na área da cura divina, seja onde for. Deus, Ele sempre será a solução para os nossos problemas. Deus, Ele é a solução para os nossos problemas, para a nossa vida. Então, nós temos a certeza que, apesar daquilo, nós todos vamos sair mais que vencedores, né? Exatamente. E o melhor exemplo que nós temos, apesar de nós termos muitos exemplos, muitas histórias na Bíblia, né? Nós conhecemos, não sei se você que está nos acompanhando conhece a história, mas no programa de hoje você já vai ficar sabendo. Sobre Daniel. Daniel era alguém que orava 3 vezes ao dia, era alguém que estava sempre fiel. Nós víamos, né, pelo descrever, pela história dele, que ele era realmente uma pessoa fiel a Deus. E mesmo com a sua fidelidade, ele passou por uma tribulação. Ele foi lançado à cova dos leões. Mas a certeza foi que mesmo dentro do problema, Deus estava com ele. Isso tem tudo a ver com nós andarmos com Deus. Porque mesmo no meio do problema, no meio da situação, Deus ele está conosco. E foi o que aconteceu no princípio, não foi, pastora? Como tudo começou. Sim, Deus criou tudo perfeito, não é? Sim. Nós fomos criados para ser uma grande família com Deus, para estarmos todos juntos, para sermos felizes, não haver problemas, nem doenças, nem nada disso. É difícil pensar num mundo desse jeito, né, hoje em dia. Mas como Deus cria tudo perfeito, Exato. Ele não poderia errar nisso, né? Ele criou mesmo tudo perfeito. Sim. Entretanto, com a queda do homem, com o pecado do homem, houve uma separação. E essa separação trouxe ao homem, no caso o homem e a mulher, o ser humano, as maldições. E as maldições entraram na terra e se instalaram. Por quê? Porque toda maldição tem uma causa, vem do nosso inimigo, que é o diabo. Então, o diabo se instalou, virou o príncipe desta terra e disseminou aqui doenças, problemas no casamento, problemas financeiros. E é isso que as pessoas estão habituadas a viver. É engraçado como a gente falou, é uma utopia pensar numa vida sem problemas, uma vida plena. As pessoas estão habituadas a sofrer com problemas, que é uma coisa, até mesmo quando escuta a palavra de Deus, você fala, não, você pode ficar curada. A pessoa, eu posso ficar curada, mas como assim? É algo tão imaginável. A minha família, ela tem solução. O meu negócio, eu posso ser próspero. Sim, isso tudo depende do quê? Do nosso compromisso com Deus. Não tudo engloba a mesma coisa, andar com Deus, né? E andar com Deus não é só nós estarmos aquele momentinho, é andar mesmo, é ter um compromisso com Deus, estar com Deus em todos os momentos da nossa vida e confiar nele. Porque aí que está o segredo, a nossa confiança está em Deus. A pastora Tatiana falou mesmo sobre Daniel, e Daniel é a maior prova disso. Ele confiou em Deus. Sim. Ele não atentou para o problema que estava mesmo a bater na sua porta. E não era um problema, deviam ser vários problemas, assim, muito grandes, com uns dentes uns dentes muito grandes. Sim. Mas ele não atentou para aquilo, ele confiou que se Deus ele era com ele ia dar um jeito daquilo se resolver. E é o que nós precisamos fazer, não é? Apesar do tamanho do nosso problema, apesar do tamanho daquela situação que nós estamos a passar, nós temos que acreditar que temos um Deus muito acima, muito maior, com muito mais poder do que aquela situação. E que vai nos livrar e que vai nos ajudar. E assim nós sairemos mais que vencedores. É isso mesmo. E o andar com Deus está ligado com a fé.
Porque a fé é uma força e nós precisamos crer. Porque Daniel, por mais que ele passou por tribulações, ele tinha uma confiança, ele tinha uma fé de que realmente Deus ia o livrar. Só que as maldições, os problemas, por vezes, pastora, quando bate na porta das pessoas, é o balde de água fria. É o que desanima, é o que realmente a pessoa já não consegue ver. Será que vale a pena andar com Deus? Porque quando eu estava sem Deus, minha vida estava melhor. Pastora certamente já ouviu isso. Já ouvi isso. E o engraçado é que as pessoas às vezes começam a andar com Deus com muito, vamos dizer, muito entusiasmo. Sim. Ainda não tem aquela fé, mais entusiasmo. E acabam que no primeiro problema, mas espera aí, eu estou com tanta expectativa, eu estava tão entusiasmada e aconteceu isso. Eu estou indo à igreja e aconteceu aquilo. Mas é o que nós estávamos a falar. Não quer dizer que nós andarmos com Deus, nós não vamos ter problemas. Sim. Mas que Deus ele vai nos ajudar a passar por esse problema. E confiar em Deus é muito mais do que dizer assim, eu confio. É mesmo entregar a Deus. Sim. E dizer assim, olha, Senhor, nas minhas forças eu não consigo. Mas eu sei que pela Tua palavra, Tu já me deste a vitória em relação a isso. É a fé. Fé não é um rasgo de heroísmo. Olha, agora sim. Não, fé é eu acreditar que a palavra de Deus, ela é fiel e que ela vai se cumprir na minha vida. Se Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas que Ele me livra de todas, Ele vai me livrar. Independente da aflição, independente do problema, eu tenho fé em Deus. Eu ando com Deus. Eu confio em Deus. E por isso, no final, o que é que acontece? A vitória. Exatamente. E toda essa conversa, né, sobre andar com Deus está baseado no livro do nosso apóstolo que diz sobre andar com Deus. E lá o nosso apóstolo, né, o fundador das igrejas Maná, ele compartilha conosco a importância de realmente nós termos um compromisso, aquela fidelidade. E ele até compara o andar com Deus como um casamento. Porque casamento é uma aliança. O pastor é casado, então sabe muito bem o que significa uma aliança, não é? Sim, o casamento é um compromisso entre duas pessoas em que as duas elas precisam se esforçar para que esse compromisso dê certo. Sim. Deus já fez a sua parte, nós é que precisamos fazer a nossa. Deus, ele entregou tudo que ele tinha. Ele entregou o seu maior amor, que foi Jesus Cristo, por nós. Mesmo sem nós merecermos, mesmo com a imensidão dos nossos pecados, ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E essa é a maior prova de amor que existe, não só de Deus, mas que existirá sempre. Entregar o bem que você mais ama por alguém que não merece é uma prova de amor. E que nem conhece também, né? Exatamente. E Deus fez isso por nós. E o que nós vamos fazer por Ele é extrair o nosso compromisso. Porque um compromisso dessas duas partes, já que Deus faz a parte dele, Ele deu Jesus, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda, Ele cura, Ele liberta. O que é que nós temos que fazer? Ser fiéis a Ele. Assim como num casamento. Ser fiéis àquele compromisso. Amar a Deus, estar com Deus. Eu acredito, né, que não existe mais um casamento que seja arranjado. Hoje nós casamos porque nós queremos. Sim. É algo que nós desejamos, algo que nós escolhemos. E da mesma forma tem que ser o nosso compromisso com Deus. Nós vamos à igreja não porque é a hora da reunião, mas porque é o meu momento de ter um encontro com Deus. É o meu momento de receber a palavra de Deus. Ter esse mesmo entusiasmo, ter esse mesmo amor por Deus, da mesma forma que Ele nos ama. É sempre muito bom e muito importante nós buscarmos a cada dia esse compromisso, né, de realmente andar com Deus, de não andarmos atrás das bênçãos. As bênçãos só são consequências da nossa fidelidade. Então, as bênçãos, quando chegar até a sua vida, só vai ser uma consequência daquilo que você fez. É que nem um corpo bom, uma pessoa que não é sedentária, né? Isso só é consequências da decisão que ela tomou de ser uma pessoa saudável, de comer bem, de se exercitar. Mas se uma pessoa não tem essa decisão, não tem como ter uma vida saudável, ou tem? Não tem. Não tem. Exato. É a mesma coisa com Deus. É como a pastora Tatiana falou. Quando nós decidimos andar com Deus, Ele fica tão feliz conosco, da nossa fidelidade, da nossa gratidão, do nosso amor, que Ele nos abençoa. Sabe aquele desejo íntimo do nosso coração que mais ninguém sabe, mas era um alvo que nós queremos tanto. E do nada acontece assim, nós ficamos, nossa, que bom. Isso é Deus.
Sim. Deus, porque Ele sonda os nossos corações e Ele sabe. Ele nos conhece, sabe o que nos pode fazer feliz. E Deus, Ele quer nos fazer feliz. Muitas vezes nós passamos por vários anos que nos perguntamos, vemos tanta coisa, tantos problemas, tantas Sim. catástrofes mundiais, e nós perguntamos qual o propósito de nós estarmos aqui. E hoje nós temos que entender que o nosso propósito de estar aqui é de andar com Deus, Sim. é de ser uma família para Deus, é de ser feliz com Deus. Nós nascemos para ser felizes. Você que está aí, que está nos assistindo, não nasceu para sofrer. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades da vida, você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser feliz. E nós fazemos isso, nós somos felizes quando nós andamos com Deus. É sempre, e eu acredito que a melhor decisão que alguém pode tomar na sua vida é de realmente andar com Deus. Exatamente. E andar com Deus é uma coisa sobrenatural. E se você que está em casa decidir andar com Deus, acredite que a sua vida nunca mais será a mesma. E aí, nós vamos continuar essa conversa em instantes. Nós agora vamos para o nosso momento musical. E guarde mesmo essa mensagem no seu coração. Quando nós andarmos com Deus, temos o compromisso, a nossa vida vai mudar e vai mudar para melhor. Vamos agora continuar com o nosso programa, com o nosso momento musical. Cada momento em que pensei que tu não estavas, quando seria a hora em que despertavas, e a todo o tempo minha vida tu guardavas, grato estou por cuidares de mim. Olhando atrás em meu caminho vi pegadas que nas alturas de aflição estão apagadas, e entendi que no teu colo me levavas. Como fui duvidar de ti? Eu cantarei, Senhor, só pelo prazer de te ter aqui, e louvarei pelo teu amor, para te agradecer por cuidares de mim. Mas quem sou eu para que me estendas a mão, ou que me livres nos momentos de aflição? Eu nem mereço que me des o teu perdão, não te ausentes de mim, Senhor. Hoje o que faço para ti é de coração, sem ter palavras para expressar a gratidão. Por cada abraço no meio da escuridão, grato sou por me ouvir, Senhor. Eu cantarei, Senhor, só pelo prazer de te ter aqui, e louvarei pelo teu amor, para te agradecer por cuidares de mim. Eu cantarei só pelo prazer de te ter aqui, e louvarei para te agradecer por cuidares de mim. Voltamos ao nosso momento musical. Lembrando a todos vocês que nos acompanham, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, o DDD 16
991150532. Você pode, pelo WhatsApp, fazer o seu pedido de oração, nós vamos registrar e no final nós vamos orar por você. Lembrando que nós temos aí toda uma equipe preparada para receber o seu pedido de oração e no final a pastora Lohane, que é a convidada de hoje, vai orar por todos os pedidos de oração, acreditando mesmo que tudo aquilo que nós ligarmos e concordarmos aqui na terra é ligado no céu. Por isso você realmente vai receber a semente de Deus, a sua oração e certamente Deus ele vai operar na sua vida. Hoje nós estamos aprendendo um pouquinho sobre andar com Deus, não é, pastora Lohane? Sim. Estamos aprendendo a importância de nós realmente colocarmos os nossos olhos em Jesus e realmente temos aquele compromisso de andarmos com Deus. Foi o que nós aprendemos agora há pouco. E para você que está nos acompanhando, se você agora está pensando, né, está passando pela cabeça daquelas pessoas, como é que eu faço, pastora, para andar com Deus? Eu tenho esse desejo, eu quero andar com Deus, como é que eu faço para realmente viver nesses caminhos, né, que é com Deus? Essa decisão é feita através de uma oração que nós chamamos de oração de salvação. É uma oração em que nós decidimos sair do comando da nossa vida e deixar Deus comandar a nossa vida. E a oração da salvação, ela é algo legal para Deus, é um objeto legal que faz com que todos os nossos pecados sejam eliminados e nós sejamos santificados, nós sejamos, vamos dizer, lavados pelo sangue de Jesus. Jesus, ele morreu por nós com este propósito, para que nós hoje pudéssemos usar este sangue para a lavagem dos nossos pecados. Então, quando nós fazemos a oração da salvação, nós decidimos, a partir de hoje, eu vou sair do comando da minha vida, quem vai comandar a minha vida é Deus. E a partir de agora eu vou andar com Ele, vou seguir os seus mandamentos, vou fazer a vontade de Deus e não mais a minha. E aí é que começa a nossa caminhada, nosso andar com Deus, literalmente. Com Deus. Até porque a Bíblia diz, né, que só Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida, né? Exatamente. E é importante as pessoas que estão nos acompanhando entenderem isso, né, pastora? É uma decisão, é necessário fazer algo. Não basta só aquele desejo acalorado no coração de querer andar com Deus, não. Tem que assim o fazer e começar a sua caminhada com Deus. E aí vem a proteção de Deus para a nossa vida. Acredito que muitas pessoas conhecem Salmo 91, né? Não sei lá em Alagoas, né? Mas lá para o sul tem aquele hábito. A Bíblia está sempre aberta no Salmo 91. tem esse grande hábito, achando que isso é o que vai trazer a proteção. Até porque quando a gente vê aqueles versículos lindos, que eu habito no esconderijo do Altíssimo, 1000 pessoas vão cair ao meu lado, aquilo enche a pessoa de fé. Ah, então andar com Deus é mil maravilhas, pastor. Eu tenho a proteção de Deus na minha vida, eu não tenho? Tem, só que existem condições para que essa proteção exista. E é exatamente por aí que nós vamos falar agora, que é sobre essas condições, não é? Quando nós andamos com Deus, como nós acabamos de referir, nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. E muitas vezes, e eu vou te dizer, muitas vezes, a vontade de Deus não tem nada a ver com a nossa vontade. Mas se nós decidimos colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade e cumprir e fazer como se fosse a nossa, com o objetivo de agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, Ele nos abençoa. E a gente pega essa vontade para a nossa vida, né? E parece que você sempre sonhou com isso. Mas não, Deus colocou de uma tal forma no seu coração que realmente a pessoa tem a vida transformada e acha que pronto, Deus ele vai agir só por nós estarmos debaixo realmente da vontade de Deus, não é? Exatamente. Deus ele é um Deus maravilhoso. E como nós falamos, Ele quer trazer muitas bênçãos para a nossa vida. Ele quer nos abençoar imensamente. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, nós somos o que Deus, o mais valioso, os vasos mais valiosos de Deus. Ele quer que nós sejamos muito felizes, temos todos os nossos sonhos realizados. Então, é muito mais além do que nós pensamos. Mas, para isso, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos andar com Deus e fazer a vontade dEle na nossa vida. E aí, sim, as bênçãos vêm sobre nós. E como nós falamos no bloco anterior, é algo que é uma consequência. Nós nem estamos atrás das bênçãos, mas elas vêm. Por quê? Porque Deus quer agradar o nosso coração, Deus quer nos alegrar. E é um mandamento dele, né? É o mandamento de Deus.
E sempre que nós andarmos com Deus, as bênçãos vão vir até a nossa vida de uma forma sobrenatural. E aí sim vai encher o coração da pessoa de fé. Porque quando nós vemos as coisas acontecendo, nós vemos realmente Deus, ele não falha. Porque Deus, ele não falha. Exato. Ele é fiel à sua palavra, não é, pastora? Logo no início, a pastora Tatiana falou assim, quem teve uma experiência com Deus nunca esquece, e nós nunca esquecemos. E olha que são várias as experiências que nós temos com Deus, mas nós nunca esquecemos de como naquele momento de aflição, como nós estávamos no meio daquela tempestade, parecia que não havia solução, e aconteceu assim, um milagre e tudo se resolveu. Então, essas experiências que nós temos com Deus, elas somam na nossa vida uma fé, uma confiança, uma força que nos faz andar com Ele, que nos faz continuar, não é? A viver. Então, se hoje você diz assim, eu também quero ter essas experiências com Deus, faça hoje mesmo. Decida hoje mesmo entregar a sua vida a Jesus, começar a andar com Deus, porque Deus, Ele tem maravilhas para as nossas vidas. Nós só precisamos estar lá. Para quê? Para Ele nos abençoar. Como é que Ele vai nos abençoar se nós não estamos lá na vontade dEle? Nós temos que estar. Exatamente. E por vezes até as pessoas que nos acompanham, que já andam com Deus, estão passando por um momento menos bom. Então é o momento de nós pararmos e analisarmos e pensarmos em como que tudo começou, né? Como é que começou sua caminhada com Deus, aqueles grandes milagres que aconteceram no passado. Aquele mesmo Deus, né, está com essas pessoas hoje em dia. Exato. Esse mesmo Deus vai renovar as nossas forças. Então, nós temos todo tipo de pessoa. Aquelas que nunca provaram de Deus, você vai provar desse Deus, porque eu acredito que sua vida nunca mais será a mesma. Até mesmo a Bíblia diz, né? Provar e ver que o Senhor é bom. E mesmo Deus é bom nas nossas vidas. E para aquelas pessoas que já andam com Deus, mas estão meio assim, cambaleando, né? Com um pé aqui, um pé ali. Mas, como a pastora Tatiana falou, Jesus, Ele é o caminho. Sim. E quando nós andamos com Deus, nós andamos segundo a vontade de Deus. E mesmo que passemos por tribulações, passemos por dificuldades, nós temos a certeza de que Deus, Ele está ao nosso lado. Uma vez eu ouvi uma história e aquilo ficou mesmo no meu coração. E o videoclipe que nós acabamos de assistir me lembrou essa história. Que muitas vezes quando nós estamos no momento da tempestade, no momento do problema, nós temos que lembrar que Deus está ao nosso lado. Sim. Existia um homem que ele entregou a vida a Jesus e ele andava com Deus e ele era pronto. Estava ali. E quando ele andava, ele via que existiam as pegadas dele e as pegadas de Jesus. E ele sabia, Jesus está ao meu lado. E com fé ele caminhava e com alegria ele caminhava. Só que numa certa altura da sua vida, as coisas começaram a correr mal. E vinham problemas atrás de problemas, circunstâncias atrás de circunstâncias. E ele começou a duvidar ali. Oh Deus, o que é que está a acontecer? E quando ele olhou, só havia uma pegada. 2 pegadas, no caso, né? De uma pessoa só. E ele foi questionar a Deus. Oh Deus, então, no momento que eu mais precisei, no momento de tribulação, me deixaste sozinho, vês? As pegadas acabaram. E Deus olha para ele e diz, é porque neste momento de dificuldade, eu estava a te levar ao colo. Sim. Então hoje, se você diz assim, hoje eu estou a passar por um problema, um momento menos bom, um problema, uma circunstância, saiba que Deus, Ele não te abandonou. Ele está a te levar ao colo. Independente se esse problema, você diz, é muito grande, é maior que as minhas forças, então não use as suas forças, meu irmão. Use as forças de Deus. Porque só Ele é que nos dá a vitória. E Ele está ao teu lado, independente da circunstância, independente do problema, Deus está conosco. Por mais que a pessoa se sinta num beco sem saída, né? Onde não vê nenhuma frechinha de luz. Muitas vezes sim. É mesmo confiar em Deus. E nesse momento de desespero, pastora, quando uma pessoa que está lá em casa, ou até mesmo alguém que está nas nossas igrejas que passa por problema, acabam buscando por caminhos alternativos. Porque a pessoa quer tanto a solução do problema, porque ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer. Ninguém fala, eu amo. Não. Ninguém ama sentir dor, ninguém ama o sofrimento, a tribulação, seja na saúde, seja na área familiar. Então, de todas as formas, as pessoas vão buscar por caminhos no momento do desespero. E tem como voltar atrás? Deus, Ele é um Deus maravilhoso e um Deus que nos dá a oportunidade do arrependimento, não é? Se nós acreditarmos que
mesmo apesar da nossa imensidão dos nossos pecados, apesar de termos procurado em lugares onde Deus não estava, porque vamos voltar a referir, só Jesus é o caminho. Então, só Ele tem a solução. Então, independente se nós não formos procurar aí, Deus ele nos dá uma oportunidade de arrependimento. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nos arrependemos de fato de verdade, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o perdão de Deus não é como o nosso perdão, porque às vezes nós perdoamos, mas ficamos... eu te perdoei, mas eu ainda lembro. Não, o perdão de Deus é apagar aquele pecado. E quando nós voltamos para o caminho de Deus e nos esforçamos para seguir a Deus e os seus mandamentos e a sua palavra, aí sim, Deus ele nos dá a vitória. Mas há arrependimento, há mudança, só basta que nós façamos isso, né? Nós tenhamos essa força de vontade de, olha, eu andei por caminhos errados, ó Deus, me perdoa, mas eu quero andar contigo, eu quero fazer a tua vontade. E não há outro caminho a não ser Deus, independente do problema que nós estejamos a passar. E apesar de muitas vezes demorar um bocadinho mais para chegar até lá, mas Deus, ele nos dá a vitória. Isso é algo que nós não temos dúvida alguma. A certeza da nossa vitória é algo indispensável na nossa vida, que realmente algo de bom vai acontecer na nossa vida quando nós confiarmos em Deus. E o melhor versículo para descrever isso é Deuteronômio 28, até porque lá diz, né, que se nós ouvirmos atentamente e guardar os mandamentos de Deus, as bênçãos vêm ter conosco. As bênçãos vêm e nos alcançam. Então, você que está nos acompanhando, se você ouvir e guardar os mandamentos de Deus, as bênçãos vão vir até a sua vida. Ou não vai, pastora? Sim, com certeza. É aquilo, né? Ser atropelado pelas bênçãos. Já ouviu? Ser atropelado pelas bênçãos. É isso que vai acontecer. Esse é o melhor dos acidentes. Ser atropelado pelas bênçãos de Deus. E da mesma forma que fala que se nós obedecermos, praticarmos, nós teremos as bênçãos. Da mesma forma que se não obedecermos e não praticarmos, Deus ele não tem como nos proteger das coisas que estão ali, as maldições que estão ali. É como um guarda-chuva. Quando está a chover, nós colocamos o guarda-chuva, abrimos o guarda-chuva e vai chover de um lado, vai chover do outro, mas ali está protegido, estamos protegidos. Da mesma forma, Deus, nós temos a proteção de Deus, então as maldições vêm, mas nós estamos no guarda-chuva de Deus e pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não vamos ser atingidos. Entretanto, se nós ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus, é essa a condição. Não é só andar com Deus da boca para fora. Não é só dizer eu amo a Deus da boca para fora. É ouvir e praticar. Ou também pensar, né, pastora, que eu acredito que todo mundo gostaria de receber um cheque em branco ali assinado para você colocar o valor que você quiser. E às vezes as pessoas têm esse hábito de pensar que com Deus é assim, eu faço a minha maneira, eu estou escutando a vontade de Deus, mas eu vou fazer do jeito que eu quero. Não é bem assim, não é? Não é bem assim. Deus é quem decide como nós vamos ser abençoados. E talvez esse seja o maior dos nossos enganos, achar que nós podemos dizer como é que Deus vai fazer. Deus, eu acho que a melhor forma de resolver esse problema é assim, é desse jeito. E Deus faz na hora que Ele quer, no momento em que Ele quer, porque toda tribulação, ela causa algo em nós. Seja uma aprendizagem, seja gerar fé, seja gerar paciência, a tribulação, ela causa um efeito em nós. Então, nós precisamos aprender a fazer as coisas da maneira de Deus, segundo a vontade de Deus, e não na nossa maneira. Até porque se fosse da nossa forma, viveríamos sem problema nenhum. Então, tribulação chega para lá, problema chega para lá, eu quero viver aqui de boa. Essa seria a nossa vontade, mas muitas vezes nós precisamos passar por certas coisas para aprendermos algo lá na frente. Isso vai criar em nós realmente um espírito de fé. Vai criar em nós aquela certeza de que realmente tudo aquilo foram bagagens, coisas boas que Deus foi agregando à sua vida. E certamente cada vez mais a sua vida vai ser grandes testemunhos a se levantarem na sua vida. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e dentre momentos a pastora Lohane vai orar
por todos os pedidos de oração. Por isso, você ainda vai a tempo de fazer o seu pedido de oração. Mande o seu pedido de oração, você que está passando por um problema, por uma aflição, por uma situação. Sabe que realmente Deus, Ele tem poder, quer e pode transformar a sua vida. Vamos ficar agora com o nosso momento musical. Deus criou tudo perfeito para o homem desfrutar. Adão e Eva foram escolhidos para começar. Deus entregou a autoridade da terra para o homem controlar. Desobedeceram a Deus, abriram portas pro diabo entrar. Tudo que era bom ficou muito mal. Tudo que era bênção virou maldição. O homem que era livre, o diabo escravizou. As peças que Deus deu ao homem, o diabo roubou. Mesmo assim, Deus, com o seu infinito amor, enviou seu filho para me libertar. Jesus foi à cruz em meu lugar, pagou a minha dívida, morreu pra me salvar. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Porque Ele me libertou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Nós agora vamos ficar com uma história de fé. E fé ela é uma força que atrai até nós tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E hoje a história é realmente para criar fé no seu coração, para que você possa entender que o mesmo Deus que estava com todas as pessoas, todos os testemunhos, histórias de fé que nós vemos na Bíblia, também é o mesmo Deus que está conosco, não é, pastora? Exatamente, exatamente. E como nós falamos logo ao início, nós falamos muito sobre Daniel. E eu acredito que neste momento, para criar fé no nosso coração, em relação a andar com Deus, ninguém melhor que Daniel para nos mostrar que andar com Deus dá sempre certo. Sim. Sempre há bons resultados em andar com Deus. Nós explicamos durante o programa que Daniel ele teve muitas aflições, muitas tribulações, mas que em todos os momentos ele confiou em Deus. Ele acreditou em Deus. Ele sabia que se ele andasse com Deus, se ele fizesse a vontade de Deus, Deus iria o livrar. E foi o que aconteceu. Então, nós precisamos ter essa mesma fé, que se nós andarmos com Deus, se fizermos a vontade de Deus, Ele vai nos ajudar. Não importa o problema pelo qual nós passamos, não importa a situação pela qual nós estejamos a viver, Deus, Ele quer e Ele pode mudar a nossa vida. Deus, Ele é poderoso para o fazer. Só que nós precisamos fazer o quê? Confiar em Deus, andar com Deus. E aí sim, Deus ele pode nos ajudar. Pode, quer e tem todo o poder para poder ajudar. Exatamente. Né?
E Daniel foi alguém que não se dobrou. Exatamente. Daniel, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio do problema, teve a decisão de continuar, né? Ele, por mais que via um monte de leão, um monte de situação, até mesmo poderia ter ficado ressentido com as pessoas que entregaram, fizeram qualquer tipo de coisa, mas não, né? Teve a certeza no seu coração. E o que vai transformar a nossa vida não é Deus, né, pastora? Porque Deus, ele pode, quer e é o mesmo Deus. O que vai transformar a nossa vida é nós termos aquela atitude de fé, de realmente acreditar que tudo vai mudar para melhor. Exatamente. A nossa atitude é que vai fazer toda a diferença nas diversas circunstâncias da nossa vida. Como nós reagimos, como nós agimos em relação àquilo é o que vai fazer a diferença. Porque a palavra de Deus, ela é a mesma. Exato. O mesmo Deus que foi com Daniel, o mesmo Deus que estava no Antigo, no Novo Testamento, é o mesmo Deus que está hoje conosco. E se nós fizermos o mesmo que esses grandes homens de Deus, assim como Daniel fez, confiou em Deus, não se dobrou, como a pastora Tatiana falou, independente das tribulações, independente dos problemas, ele acreditou, não, o meu Deus, eu não vou andar por caminhos alternativos, o meu Deus vai me livrar. Eu não vou me dobrar ao sistema do mundo, eu não vou me dobrar ao modo com que as pessoas querem que eu seja. Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Exato. E eu vou ter a minha vitória a partir disso. Exato. Exatamente. E a partir do programa de hoje, que a pastora vai orar por todos os pedidos de direção, né? Aquelas pessoas que receberem essa semente vai ter essa certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, porque realmente Deus, ele tem poder para transformar todos os problemas em vitória. E é o que a pastora Lohane vai fazer agora, né? Vai orar por todos os pedidos de direção. Acredite mesmo que nós nem precisamos saber, né, pastora, dos problemas, Exatamente. porque nós sabemos uma certeza. Independente de qual seja a situação, o nosso Deus, ele nunca falha e ele tem poder para transformar a sua vida, não é, pastora? Exatamente. Então, você que está aí, que fez o seu pedido de oração, que orou por você, ou que apresentou outra pessoa em oração, acredite que hoje você vai receber a sua vitória. E como uma pequena semente que não se vê, mas que vai dar muitos frutos, assim será na sua vida. Então, acredite, mesmo se ainda sentir, acredite, mesmo se ainda não ver a vitória. Por quê? Porque Deus, ele vai fazer crescer essa semente e vai dar a vitória na sua vida. Então, eu vou passar a orar. Ó Deus e Pai, eu te apresento no nome de Jesus todos esses pedidos de oração e declaro a tua palavra para cada um deles, declaro bênção sem medida sobre a vida de cada pessoa, libertação, cura, salvação para a vida deles e acreditamos no nome de Jesus que sobre a tua palavra tu és poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso é no nome de Jesus que nós ordenamos agora que todos esses pedidos de oração sejam, no nome de Jesus, cheios da proteção de Deus, da bênção de Deus para cada pessoa que o fez. Amém e amém. Amém. E é isso. O que fazer depois de orar? Confiar, não é, pastora? Exato. Continuar a sua caminhada com Deus acreditando. Os problemas vão bater a porta, mas daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Exatamente. Do caminho de Deus, continue ser firme. Tão fiel como Daniel, ser ali firme, não vou me dobrar, não vou ter medo, vou continuar, vou seguir em frente, porque Deus, ele é o mesmo e ele quer nos dar a vitória. Um temporal, quando acontece, né, um temporal, as pessoas sabem que uma hora vai passar, ou não vai? Não vai virar para sempre aquela chuva, aquele temporal. E por mais grande que for, por mais estrondoso que seja o temporal, nós temos que realmente confiar. O leão era certamente grande, né? Tava com muita fome, mas Daniel decidiu olhar para Jesus e ele conseguiu a vitória. E acredito que todos vocês que nos acompanham realmente vai ter a vitória na sua vida. Muito obrigada, pastora Lohane, por esse momento. Passou assim, piscou, acabou o programa. Exato, passa muito rápido, e principalmente quando nós falamos de coisas boas, Sim. como a palavra de Deus. Né? Exato, muito obrigada, até uma próxima. Acredito que todo mundo que está nos acompanhando também está super feliz, super agradecido. O nosso programa foi muito especial e nós acreditamos que realmente vidas foram transformadas, né? E é para isso que nós estamos aqui, não é para ajudar a todas as pessoas que estão aí desse outro lado a fazer a vontade de Deus. Exatamente. Então, um grande abraço para você que esteve conectado conosco. Até a próxima e tchau, tchau.